Eu, quando comecei a fazer meu primeiro filme, porque, assim, eu resolvi fazer meu primeiro filme porque eu realmente estava cansada de pedir emprego. Eu estava cansada eu fazia novela, mas era isso Eu me também, aqueles identifiquei com papéis você nessa parte. pequenos, e a gente ficar lá naqueles corredores, né, falando, esperando para falar com o diretor. Ai, é uma coisa cansativa. Todo trabalho que você depende da aprovação do outro, é mais É mais difícil, né? difícil. Porque não é só o que... Você tem que mostrar o teu trabalho, você tem que se exibir ali para que ele diga se ele gostou ou não. E é um gosto pessoal. Então, aí eu resolvi que eu ia fazer... Eu estava lendo um livro e aí eu fiquei encantada com esse livro. Eu mesmo que eu cheguei para o meu pai e falei assim, vem cá, você compraria os direitos desse livro para mim, né? Porque a primeira coisa que eu precisava ter, ele disse, não, compro, vamos ver, vamos falar com o autor. Aí a gente foi falar com o autor, na época era o Sérgio Jocman, o autor gaúcho. E ele falou, não, tudo bem, consegui comprar. Aí eu falei, o que eu faço agora, né? Eu fui, sabe, eu não tinha noção do que era fazer cinema. Juro pra vocês, eu não tinha noção. Aí eu me lembro que tinha a Ancine, que é um órgão que existe até hoje, que é a Agência Nacional de Cinema. Eu cheguei, fui lá, bati lá e falei para um diretor que tinha na época, o Noel, eu falei assim, olha, eu tenho que mandar uma carta para você, mas eu não sei como escrever essa carta, então eu vim aqui para você me dizer como é que eu escrevo, para eu poder mandar para você a carta. Ele deu uma risada assim, me olhou, tipo assim, essa menina é maluca. Eu falei, me ensina como escrever. Na época, a gente, inclusive, datilografava. Aí ele foi, escreveu a carta e eu fui para casa correndo. Fiz a carta, assinei, botei em papel timbrado, bonitinho, né, da empresa, e voltei lá. Ele está aqui. Era uma carta de autorização para poder ser aprovada e captar para o projeto. Aí lá fui eu. Como é que eu ia fazer? Porque agora eu precisava de dinheiro. E a coisa mais difícil é isso, né? Você captar recursos para os projetos. Até hoje é muito difícil. Então eu pensei assim, pô, mas o que eu vou fazer? Aí falei com a minha irmã, que tinha um amigo que era presidente da Itaipu, que me indicou um outro presidente de uma empresa. Eu fui lá. Lá fui eu com o meu livrinho, né? Já com o meu bookzinho do projeto. Fui lá, levei para ele. Gente, eu lembro que ele pegou esse book de ponta cabeça e falava comigo assim, não, vou te ajudar, não, pode deixar, vamos ver isso. Mas muito bom o projeto, só que ele estava de ponta cabeça. Eu digo, mas esse homem não está lendo, como é que ele vai fazer isso? Pois saibam vocês que depois, eu disse para ele, mas deixa eu lhe explicar como é que é o projeto. E aí eu expliquei tudo e ele gostou. E assim eu consegui meu primeiro patrocínio para meu primeiro filme. Qual era o filme? É um filme que chama Dias e Noites. É um filme que foi feito com Antônio Calone, com Dan Stuber, com Zé de Abreu. Foi um filme muito bacana, assim, na época teve parceria com a Globo Filmes e foi em 2008, faz muito tempo. Mas é um filme que me dá muito orgulho, porque eu consegui captar todos os recursos, fui aprendendo a fazer conforme as coisas, né, foram acontecendo, e ali eu entendi que eu tinha um caminho, que eu podia contar as histórias que eu queria contar, né, e que eu podia falar com aquelas mulheres, ou com aquelas pessoas que eu achava que eram pessoas que estavam excluídas socialmente. E assim eu comecei a minha carreira de produtora de cinema, e, enfim, essas coisas. Aí veio a Voglia. Aí veio a Voglia, exatamente. A Voglia eu precisava, né? Eu tinha essa empresa, eu precisava que essa empresa funcionasse. Logo depois eu fiz um documentário chamado Silêncio das Inocentes, que foi justamente sobre violência doméstica. Com todas essas, várias pessoas, mulheres do Brasil inteiro, inclusive a própria Maria da Penha. Esse documentário ganhou um prêmio de melhor documentário da América Latina em 2013. Legal. E aí com ele eu fui para fora do Brasil, foi daí que eu conheci essas mulheres. Eu me lembro que em Paris e em Milão foram os dois lugares que me chamaram a atenção, assim, que as mulheres diziam para mim, mas como é que é essa lei de vocês? Mas como as mulheres lá conseguem fazer essa denúncia, assim como se fosse uma coisa do outro mundo, e a gente já tinha isso aqui. Eu me senti bem orgulhosa na época, assim, de saber que a gente já estava mais à frente, né? Temos várias lacunas, né?
muito poucas delegacias de mulheres ainda, se fala ainda pouco nesse assunto, mas eu acho que é um caminho que a gente está indo e fazendo com que essas mulheres sejam mais protagonistas da vida delas.